A todo momento, existem diversas reações químicas acontecendo. Saber diferenciar essas reações químicas dentre os principais tipos é uma das competências e habilidades de quem estuda química. Na videoaula de hoje, conversaremos um pouquinho sobre isso. Acompanha comigo. Podemos classificar as reações químicas de maneira geral, de maneira mais simples, dentre um desses principais tipos que corresponde aos tipos de reações. Temos reação de síntese. Quando ocorre uma reação de síntese? Reação de síntese é quando duas ou mais substâncias formam apenas uma. Quando isso ocorre, podemos classificar a reação como uma reação de síntese. Por exemplo, as reações de síntese, você tem elementos com características opostas. Então, por exemplo, imagine enxofre reagindo com sódio. Perceba que enxofre é um elemento da família 6A, portanto, um metal, enquanto que o sódio é um elemento da família 1A, portanto, metal. Então, várias reações de síntese elas vão ocorrer entre extremos da tabela periódica. Nessa reação química, iríamos formar nada mais, nada menos do que o Na2S, conhecido com o nome de sulfeto de sódio. Agora, Perdigão, por que a gente pode classificar essa reação como uma reação de síntese? Porque eu tenho duas substâncias formando uma única substância, tá claro? Quando é uma reação de decomposição? Na reação de decomposição ou análise, perceba que ela é o contrário da síntese. Eu tenho uma única substância formando duas ou mais substâncias. Um dado interessante aqui é que enquanto que a maioria das reações de síntese são reações que ocorrem com liberação de energia, portanto, são reações exotérmicas, o que você espera para reações de decomposição? Elas não são o contrário da síntese, logo, a maioria das reações de decomposição vão ser reações endotérmicas, ocorrem com a absorção de energia. E aí o que acontece? De acordo com a forma de energia absorvida durante a sua decomposição, essas reações de decomposição elas se subdividem, ou seja, há um subgrupo de classificação. E aí essa classificação é de acordo com a forma de energia envolvida na decomposição. E aí teremos, por exemplo, reações de pirólise, reações de eletrolise, ou seja, eletrólise, e teremos reações de fotólise. Perceba que os nomes já estão indicando o que vai acontecer, né? Reação de pirólise, lembra de show pirotécnico, de fogos. São reações que necessitam de calor para acontecer a decomposição. Reações de eletrólise já são aquelas reações que precisam da passagem da corrente elétrica para ocorrer a reação de decomposição. Enquanto que reações de fotólise são reações que precisam da incidência de luz, de ondas eletromagnéticas, de fótons, para que as reações ocorram, tá certo? E aí exemplificando cada uma delas, colocando casos mais abordados. Vamos lá. Pirólise do carbonato de cálcio. Então perceba, CaCO3 sendo aquecido vai se transformar em óxido de cálcio, liberando CO2. Estados físicos sólido e aqui gasoso, ou seja, temos que a pirólise de carbonato geralmente vai formar óxidos metálicos com liberação de gás carbônico. E você reconhece que é pirólise pelo símbolozinho do aquecimento que é colocado acima da setinha. Tá claro? Eletrólise. Uma bastante comentada vai ser a eletrólise da água. Então, por exemplo, a água sendo eletrolizada, passando corrente elétrica na água, ela vai se decompor em hidrogênio gasoso com liberação de oxigênio, O2 gasoso. Perceba que eu coloquei aqui meio mol de oxigênio em função de termos na água apenas um oxigênio, tá claro? E aí o símbolo que a gente coloca vai ser o símbolo da corrente elétrica, que vai ser o Izinho.
Tá claro? Vamos lá, um exemplo de uma reação de fotólise, aquela que é desencadeada através de fótons. Por exemplo, um que cai muito é a fotólise do cloreto de prata. A lise por fótons do cloreto de prata, havendo a formação da prata sólida e metálica com liberação do gás cloro gasoso, tá claro? E aí você identifica o símbolozinho para fótons, pode ser o HF, onde H vai ser constante de Planck e F frequência, um símbolozinho associado a fótons. Vamos lá, então retomando, reação de síntese ou adição, duas ou mais substâncias formam uma única substância. Reação de decomposição é o contrário, é quando eu tenho uma única substância formando duas ou mais. Elas podem ser de três tipos: pirólise, eletrólise e fotólise. Tá claro aí? Vamos lá. E quando é uma reação de deslocamento? Na reação de deslocamento, perceba que temos uma substância simples reagindo com uma substância composta, formando outra composta e outra simples. Aqui temos uma substância, nessa representação genérica, temos uma substância simples A reagindo com a substância composta BC. Perceba que A, sendo mais reativo do que B, ele consegue deslocar B. Então, ele deslocando B, B vai ficar sozinho e A vai interagir com C. Portanto, é um deslocamento. Podemos dizer que A empurrou B e se uniu a C, por isso que é deslocamento. Tá claro? Também chamado de reação de simples troca. E aí, reações de simples troca, elas ocorrem muito, por exemplo, quando temos metais menos nobres reagindo com ácidos. Por exemplo, imagina aí o zinco, um metal não muito nobre, reagindo com o cloreto de hidrogênio, aqui, fase gasosa. O que vai acontecer nessa reação? O zinco ele é mais reativo do que o hidrogênio, então ele consegue deslocar o hidrogênio. Então, deslocando o hidrogênio, o zinco se junta ao cloro, formando ZnCl mais H. Tá certo aí? ZnCl mais H, tá certo? Tá, não, falta terminar. Por quê? Porque o hidrogênio, meus amigos, ele se organiza na forma de H2. Você lembra que os únicos gases monoatômicos são os gases nobres. Os demais, eles vão ser biatômicos, triatômicos, como H2N2Cl2O2, não é verdade? Por isso que temos que colocar H2. E outro detalhe, aqui a proporção é de 1 para 2. Por quê? Porque o zinco é um metal que o NOx favorável dele é 2+, enquanto que o cloro halogênio, NOx 1-. Então você cruza, não é verdade? Um vem para cá e 2 vai para lá. Aí você diz, Cláudio, mas não deixou de ser uma reação de deslocamento, não? Não por isso, pessoal. Continua sendo uma reação de deslocamento em que o zinco consegue deslocar o hidrogênio. Aí você diz, mas não está balanceado. De fato, mas é uma reação de deslocamento. E se você quiser balancear, balanceie. Vamos lá, vamos balancear? Eu tenho 2 hidrogênios com 2 cloros. Eu vou botar o quê? 2HCl. Então, olha lá, ó, 2HCl. Tá claro? Zinco está balanceado? Tá, ó. Um átomo de zinco, um átomo de zinco. Tranquilão? Reação de deslocamento ou simples troca, eu tenho uma substância simples reagindo com uma composta, essa substância simples vai deslocar alguém aqui dessa substância composta, tá claro? Quando a reação é de dupla troca, na reação de dupla troca, perceba que eu tenho duas reações, duas substâncias compostas reagindo. Olha, no fantástico mundo da química, geralmente uma substância composta, ela é colocada geralmente assim, ó, cátion, ânion, cátion e ânion. Então o que é que você faz? Uma dupla troca. Como assim? Positivo de um com negativo de outro. Então vai ficar quem aqui? Vamos ter A positivo interagindo com D, que foi o quê? Negativo. Enquanto que C positivo interagiu com o B, que vai ser o quê? O negativo. E aí ocorre a dupla troca ou troca iônica.
Exemplo de ocorrências de dupla troca ou troca iônica, por exemplo, reações entre dois sais, reação entre um ácido e um sal, reação entre uma base e um sal, reações ácido-base. Quer ver? Aquela mais simples mesmo, que você conhece, né? Aquela bem original. Por exemplo, ácido clorídrico reagindo com NaOH, não é isso? Então perceba que aqui, ó, temos positivo, negativo, positivo, negativo. Eu vou fazer uma dupla troca ou troca iônica. Positivo de um com negativo de outro. Então vai formar o quê? NaCl. Perfeito. Mais o quê? Hidrogênio, que é o positivo, vai se juntar com a hidroxila, não é não? Formando então a água. Não é facinho? Ou seja, pegou qualquer reação ácido-base, vai ser uma reação caracterizada como uma reação de dupla troca ou troca iônica. Não é facinho esse assunto? Tudo certinho? Meus amigos, a dificuldade nesse assunto é relacionada à tendência de ocorrência dessas reações, certo? Porque, por exemplo, nem toda reação de deslocamento ou simples troca vai acontecer. Imagina se eu pegasse aqui um metal ouro para reagir com ácido clorídrico. Não iria acontecer. Ela acontece porque foi o zinco, que é um metal menos nobre. Assim como tem reações de dupla troca que também não ocorrem. E os vestibulares muitas vezes vão em cima disso aí, tá certo? Mas isso é tema para a próxima aula, tá certo? Portanto, meus amigos, é necessário que você se inscreva no nosso canal, que você curta nossos vídeos, que você compartilhe. Fazendo isso, você vai nos empolgar mais e mais e dizer pra gente que a gente está indo no caminho certo, tá certo? Portanto, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e logo daqui a pouco você vai estar recebendo mais uma videoaula que eu vou tratar a tendência de ocorrência de reações de dupla troca, tendência de ocorrência de reações de deslocamento, tá certo? E não esqueça, você é show!